Bom, pessoal, bom dia de novo. Mais uma aula da disciplina de projetos elétricos industriais, hoje dia 5 de novembro de 2021. E a gente vai continuar o assunto da aula passada, que a gente estava estudando sobre sistemas de aterramento. E aí, deixa eu só retornar aqui para o começo, só para falar brevemente sobre o que nós estudamos. Nós estudamos sobre filosofia do sistema de aterramento, sobre os esquemas de aterramento que são utilizados nas instalações, tanto residencial quanto as industriais, nas partes que compõem o sistema de aterramento. Lembro que a gente até ficou pesquisando sobre a solda, os tipos de solda lá para fazer as malhas de aterramento. E aí nós vimos também os barramentos de equalização de potencial. A gente viu que tem o barramento principal, né, e tem outros barramentos que nós podemos ter também. E aí hoje a gente começa falando, então, sobre os condutores, né, para o sistema de aterramento. Deixa eu só ver se o meu áudio está bom aqui, para escutar caso vocês me enviem perguntas. Aí só lembrando, né, eu gosto de lembrar toda a aula, qualquer coisa me parem, perguntem, fica à vontade. Bom, e aí a gente, na verdade, muito da parte de seleção dos condutores, elas vão ser feitas por tabelas de recomendação, a gente não vai ficar necessariamente calculando, dimensionando esse condutor para o aterramento. E aí a gente vai lá e consulta, por exemplo, aqui, né, a seção mínima para condutores de aterramento, aqui comparando os condutores de cobre e de aço, né, e aí a gente tem situações como, por exemplo, um sistema que ele está protegido contra a corrosão, um sistema que não está protegido contra a corrosão. Aquele sistema que ele é protegido, ele admite a utilização de cabos de bitola menor. Por exemplo, se além da proteção contra a corrosão, ele tem também uma proteção contra dano mecânico, ele admite a utilização de um cabo de cobre de 2,5 milímetros quadrados, né, sendo que se ele não é protegido contra dano mecânico, de 16 milímetros quadrados. O que é a proteção contra dano mecânico? É uma proteção mecânica mesmo, né? Uma tubulação, por exemplo, de aço galvanizado, ela protege mecanicamente os condutores. Se o cabo é um cabo de aço e ele é protegido, observem que a bitola do cabo já é bem maior do que o cabo de cobre, né? E aí por causa da resistividade mesmo, né? O aço mínimo que é admissível num sistema de condutor de aterramento é de 10 milímetros quadrados. E se o sistema ele não está protegido contra a corrosão, né, a gente vai ter lá uma admissão de condutores de bitola muito maior, como o cobre, por exemplo, de 50 milímetros quadrados. Aí é importante fazer uma ressalva aqui, que o valor de 2,5 milímetros para 50, ele é, assim, absurdamente maior. Então, vale muito a pena, na hora de desenvolver um sistema de aterramento, você fazer uma escolha balanceada, né? Se vale quanto custa a proteção contra a corrosão, né? Porque você vai economizar bastante no preço do metro do fio. E aí, se por acaso o seu sistema, né, você está fazendo um sistema de aterramento e esse sistema ele possui um SPDA, que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a gente tem que levar em consideração também, né, o eletrodo de aterramento, né, que o de cobre vai ser de 50 milímetros quadrados no mínimo, né, porque ele vai estar unificado com o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e o de aço galvanizado, né, galvanizado a quente, ou também o aço embutido em concreto, vai ser um eletrodo de no mínimo 80 milímetros quadrados. E aí o mesmo... Opa, aqui. E aí, né, falando agora dos condutores de ligação, né, do equipotencial, só lembrando aqui, deixa eu retornar aqui na aula passada, a gente tem aqui aquela figurinha, né, que mostra um barramento de potencialização principal, que é o BEP, né? Aí a gente tem nos barramentos de potencialização suplementar, a gente pode ter mais de um BEP, né? E aí falando dos condutores que interligam os sistemas de potencialização, é exatamente essa tabelinha que a gente está vendo aqui. A seção dos condutores ela deve ser inferior ao maior valor entre a metade da seção do condutor de proteção, de maior seção, na instalação, e as seções mínimas estabelecidas nessa tabela aqui,
né, e, entretanto, a seção pode ser limitada para o cobre, né, de 25 milímetros quadrados, ou seção equivalente para outro material, né. Então, você faz essa continha aí, né, essa comparação, vem aqui na tabela, né, para você te ajudar a comparar, e aí você escolhe o condutor adequado para fazer a interligação desses barramentos de potencial. E aí, para equipotencializações suplementares, o condutor destinado a equipotencializar duas massas de instalação elétrica deve possuir uma condutância igual ou superior ao condutor de proteção de menor seção ligado a essas massas. O condutor destinado a equipotencializar uma massa da instalação elétrica, um elemento condutivo não pertencente à instalação elétrica, deve possuir uma condutância igual ou superior à metade da do condutor de proteção ligado à massa, e a seção de qualquer condutor de proteção que não faça parte do mesmo cabo ou não esteja contido no mesmo conduto fechado, que os condutores de fase não devem ser inferior aos dessa tabelinha aqui, ó. Então, a gente tem lá para os materiais, de novo, agora cobre e alumínio, né? E aí a gente tem se ele é protegido ou não mecanicamente, né? Caso ele seja protegido, aí a gente pode utilizar um cobre de 2.000 milímetros quadrados ou alumínio de 4, se não for protegido, e aí a bitola mínima para tanto cobre ou alumínio é de 16 milímetros quadrados. Falando em relação aos condutores de proteção, né, a seção de qualquer condutor de proteção deve suportar a corrente de falta presumida, que é a corrente de curto-circuito calculada, né, considerando aí o cálculo da sua bitola, da sua seção mínima de bitola por essa equação, né, que é a raiz quadrada da corrente eficaz ao quadrado, em amperes, vezes o tempo de atuação do dispositivo de proteção. Por exemplo, se o disjuntor, né, que está protegendo esse circuito, para aquela corrente de curto-circuito ele demora 100 milissegundos para atuar, né, então você eleva a corrente ao quadrado, a corrente de curto-circuito ao quadrado, vezes esse tempo, tira a raiz e divide por K. Esse K aí é um fator que nós pegamos na tabela. E aí a gente consegue determinar, então, qual que é a seção mínima em milímetros do condutor de proteção. E aí, para encontrar esse valor K, então, a gente pega aqui, por exemplo, a tabela de cabos isolados, né, tipo de condutor, se ele vai ser V de cabo unipolar, se é condutor independente, como é o que a gente costuma utilizar, né, que é um condutor isolado, ou um cabo unipolar, ou cabo nu, né, em contato com a cobertura de cabo. Aí o material do condutor. Nesse primeiro aqui, ele é cobre, alumínio ou aço, né? Então, aí a gente vai ter lá o valor de K, 140, 143, 95 ou 52, se for um isolante de 70 graus, né, para o cobre, para o alumínio e para o aço, e depois aqueles outros valores de K, caso eles sejam EPR ou um XLPE. Assim, aí nós temos aqui, né, algumas outras características também, né, que se ele é visível em área restrita, se ele está em condições normais ou se ele tem risco de incêndio. A gente tem essas variações ali também para cada tipo de material. No caso de a utilização de cabo nu, né? E caso o condutor de proteção seja substituído do mesmo metal, seja constituído, desculpa, do mesmo metal que os condutores fase, por exemplo, são todos de cobre, a gente pode utilizar uma forma alternativa ao método do cálculo, que é o que normalmente a gente faz, né? Na instalação a gente não costuma utilizar o condutor de proteção de material diferente, como por exemplo as três fases e o neutro de cobre e a proteção em alumínio, né? A gente faz sempre tudo de cobre. E aí, ao invés de ficar calculando e fazendo aquelas comparações ali, para encontrar o valor de K, a gente já pode considerar o seguinte: se o condutor fase ele tem bitola menor que 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção ele vai ter a mesma bitola do condutor fase. Essa primeira linha aqui, ó. Se S é menor que 16, então o condutor de proteção vale S. Se o condutor de proteção está entre 16 e 35 milímetros quadrados, a gente adota um de 16 milímetros. Ou seja, se for 25, né, entre 16 e 35, tem o 16, tem o 25 e o próprio 35, né, milímetros quadrados. E aí a gente pode, nessa situação, escolher o de 16. E se a bitola é maior do que 35 milímetros quadrados, aí a gente pode adotar como condutor de proteção, ele tendo uma bitola sempre metade da bitola do condutor fase, arredondando sempre para cima, né? Por exemplo, se fosse 35 por 2, daria lá os 17,5, a gente
consideraria o de 25, que é o próximo, né, e não o de 16, que é o anterior. Tranquilo, pessoal? Posso seguir aqui? Não sei se alguém mandou alguma pergunta. Beleza, obrigado, gente. Valeu, Glenn. Bom, aí nós temos a parte de aterramento de equipamentos eletrônicos sensíveis. A gente está falando do aterramento geral de uma instalação, onde normalmente a gente interliga o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, que vai lá para o nosso barramento de equalização principal. A gente interliga com os equipamentos de potência maior, né, como numa indústria, tornos e fresas, né, e outros equipamentos de potência mais elevada. Mas nós temos também a proteção, né, o aterramento para os equipamentos sensíveis, né, que são considerados, por exemplo, equipamentos de telecomunicação, de transmissão de dados, de processamento de dados, né, ou instalações que utilizam transmissão de sinal com retorno ao terra, interno ou externamente ligado à edificação. Também fontes de corrente contínua, que alimentam os equipamentos de tecnologia da informação, que a gente chama de ETI, pela sigla ETI, no interior de uma edificação. Equipamentos e instalações de CPCT, que é a Central Privada de Comutação Telefônica, a gente chama de PABX, ou desculpa. As redes locais, sistemas de alarme contra incêndio, contra roubo, sistemas de automação e os sistemas CAN, e outros que utilizam sistemas microprocessados. A alimentação desses equipamentos nunca deve ser no esquema TNC, deve ser lançados condutores neutros de proteção separada desde a origem da instalação. O TNC é aquele sisteminha que a gente tem o compartilhamento, né, do condutor neutro e proteção, né, os dois usam o mesmo condutor. Né, então, em instalações onde nós temos equipamentos eletrônicos sensíveis, basicamente todas as instalações hoje em dia têm, né, equipamentos eletrônicos sensíveis, a gente nunca vai utilizar esse esquema TNC. A BEP, né, o barramento de equalização, desculpa, principal, o equipotencialização principal, ele pode ser prolongado por um barramento de equipotencialidade funcional, que é o BEF, para aterrar os ETIs, né, que são esses equipamentos de tecnologia da informação, em qualquer ponto de edificação onde os mesmos se encontram instalados, né, ou seja, a gente, só voltar na figurinha aqui, a gente pode ter aqui um BEF, então, né, um barramento de potencialização funcional, né, partindo do equipamento, do barramento de potencialização principal, então um BEP ligando um BEF que vai estar lá ligado às cargas de tecnologia da informação. É basicamente isso que esse texto quer dizer. Bom, ok, então a gente, né, já discutiu que a necessidade de ter os barramentos, né, de equalização, de potencialização principal, funcional, né, os secundários, digamos assim, os suplementares, e mais ou menos o que a gente faz para determinar os condutores que vão ligar dos sistemas a esses barramentos e o que vão desses barramentos até a nossa malha de terra. Aí agora a gente vai descobrir como é que faz para a gente determinar a resistividade do solo. Ou seja, eu vou ter que escoar essa corrente pelo solo, e aí para eu conseguir calcular a segurança da minha instalação, que é, numa corrente de curto-circuito, quantos volts eu vou ter no meu condutor de proteção? Ou quando ocorrer uma descarga atmosférica, né, quantos volts qual o potencial elétrico na minha haste de terra, por exemplo? Para a gente conseguir determinar isso, a gente precisa de conhecer a resistividade do solo. Bom, e aí a resistividade do solo ela varia bastante, né, basicamente com o tipo de solo diferente, né? Claro, a umidade nele vai interferir, mas o tipo, a constituição do solo vai influenciar diretamente na resistividade ômica do solo. E a gente tem aqui uma tabela que traz diferentes tipos, né, naturezas de solo, como lodo, humus, argila plástica ou compacta, e para, né, após diversos ensaios no laboratório, o valor de resistividade em metro, né, que são encontrados normalmente nesse tipo de solo, como por exemplo o lodo, a gente tem uma resistividade mínima em torno dos 20 metro, ou seja,
eu divido aqui por metro para achar a resistência, né? Por exemplo, se eu considerar 10 metros, né, divido aqui 20 por 10, eu vou ter aqui uma resistência de 2 ohm, ou seja, 10 metros de terra, digamos assim, de lodo, continuamente falando, nos daria uma resistência mínima de 2 e uma máxima de 10, né, dividindo aqui o 100 por 10. Bom, o mesmo tem aqui, nessa tabela é grande, para diversos tipos de solo, né, com argila com um percentual de umidade diferente, a gente consegue ver que varia bastante, ó, com argila com 40% vai de 80 a 1 metro, para quando em 90%, 1.300, né? Então, a umidade influencia bastante na resistividade do solo. E aí o que acontece é o seguinte, né? Na prática mesmo, o que nós temos, né, são solos estratificados, ou seja, é pouco provável, né, ou, né, na maior parte das instalações, a gente tem um chamado solo estratificado, ou seja, ele é composto pela união de diversos tipos de solo, né? Não, ele não é um solo único. E aí, para a gente determinar essa resistividade, né, mas de uma maneira mais adequada, a gente utiliza um método chamado de método Werner. E aí, esse método é o seguinte, né, ele consiste em colocar 4 eletrodos, igual está nessa figurinha aqui, o C1, P1, P2 e o C2, em linha, né, alinhados, né, linearmente, separados um do outro por uma distância A, e enterrados no solo com uma profundidade de 20 centímetros. Nós ligamos, né, esses caras no equipamento, né, de maneira que os dois eletrodos externos eles são ligados aos terminais de corrente, que são o C1 e o C2, e os dois eletrodos internos, ou centrais, eles são ligados aos terminais de potencial, que são P1 e P2. Então, do Measure, né, então a gente pega esse Measure, coloca lá, ele tem 5 saídas, digamos assim, né, 2 de corrente, 2 de tensão, e o G, que é como se fosse uma referência para ele ali, e aí a gente coloca lá, liga esses terminais, né, faz a medição, e aí com base nos valores resultantes da medição, a gente consegue calcular a resistividade média, né, ou seja, a gente consegue calcular a média aritmética dos valores de resistividade do solo para cada espaçamento considerado, a gente consegue calcular o desvio de cada medida em relação à média aritmética que a gente determinou anteriormente, a gente despreza todos os valores de resistividade que tenham dado desvio superior a 50% da média, e aí, para um grande número de valores desviados da média, é conveniente repetir as medições em campo, ou seja, significa que tem muita medida ali que ou você fez errado, né, ou é porque você tem um solo com estratificação muito grande, ou seja, um solo com muitos materiais misturados ali. E persistindo os resultados anteriores, a região não pode ser considerada como não aderente, ela pode ser considerada como não aderente ao processo de modelagem do método Werner, ou seja, se você repetir e continuar com muitos pontos fora desse desvio padrão, desse desvio que a gente calculou, que a gente considera ali em cima, significa que aquele solo é tão misturado que esse método ele não vai ser eficiente para determinar a resistividade daquele solo. E aí, para auxiliar, né, na hora de calcular essa média e de encontrar o desvio, a gente faz uma tabela tipo essa, né? Coloca lá os eletrodos, e a gente vai variando a distância, né? Começa com 2 metros, depois com 4, com 8, com 16, com 32. A gente vai medindo, né, aqueles pontos A, B, C, D, E, e aí vai determinando a resistividade para cada uma dessas situações. E aí, né, por isso que aí aqui daqui a gente consegue eliminar lá aqueles pontos que estão muito diferentes, e aí se, né, que é aquilo que eu estava falando, se der muito ponto diferente, significa que ou você mediu errado, né, ou aquele solo não pode ser para aquele solo não pode ser aplicado esse método. Aqui está um exemplo, né, de várias medições, né, que foram feitas, né, para poder calcular depois aquelas médias lá e encontrar o valor correto. Posso continuar, pessoal? Beleza, obrigado. E o último tópico, eu acho, da aula aqui, se eu não estou enganado,
é a gente fazer o cálculo simplificado da malha de terra. Aí esse cálculo, a gente vai utilizar, né, a gente vai determinar com esse cálculo a chamada resistividade aparente do solo, que é o ρA. Basicamente, a resistência de um aterramento, né, de um solo, vai depender de dois fatores básicos, né? O primeiro é a resistividade aparente do solo, por uma malha de terra específica que você está montando lá. E o segundo é a geometria e a forma que foram adotadas no projeto da malha de terra. A gente chama de resistividade aparente do solo a resistividade vista por um particular sistema de aterramento, né? Ou seja, essa resistividade aparente é para aquele sistema que eu montei lá, né? Qual que é a resistência que esse sistema está enxergando para aquele solo. Então, um solo homogêneo pode apresentar-se com diferentes valores de resistividade vistos por duas malhas de terra distintas, porque, né, uma pode ter uma geometria diferente da outra, por exemplo, né, ou ainda uma mesma malha de terra pode interagir diferentemente com um solo de mesma resistividade média. E aí, para que a gente possa, então, determinar a resistividade aparente dos solos, a gente tem que adotar técnicas disponíveis de modelagem. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a que seria mais simples da gente modelar. Bom, aí a primeira consideração aqui, né, para a gente fazer determinar a resistividade aparente do solo, é só relembrar o que eu já falei aqui anteriormente, é que o solo ele é constituído então de várias camadas horizontais, né, que serão, né, que se dão, né, devido à formação geológica diferente, né, pode ter uma com mais rocha, uma com mais argila, por exemplo, né, e aí a gente vai ter então um modelo, né, chamado modelo de camadas estratificadas, né, que aqui nesse daqui, por exemplo, onde eu teria vários rows aqui diferentes, um row para cada tipo de solo que eu tenho aqui em cada uma dessas camadas, né. Em alguns locais, essas alturas aqui, né, ou seja, a espessura de cada camada, ela vai ser um pouquinho mais fina ou um pouquinho mais larga, dependendo do local, de maneira que elas podem influenciar diferente no cálculo da resistividade aparente do solo. O método que a gente vai ver aqui, né, a gente considera uma modelagem de estratificação do solo em duas camadas. Então, a gente agrupa algumas camadas do solo para constituir um row 1 e outras para poder constituir um row 2, tá? E aí a gente pega esse solo estratificado em duas camadas e usa então para fazer a modelagem matemática e determinar qual que é a resistividade aparente do solo. Então o primeiro método é fazer o traçado da curva de resistividade média do solo. A gente plota o eixo H, né, que é a profundidade da malha de terra que nós vamos colocar ali, os valores das distâncias entre as hastes de medição e no eixo R, né, que é esse eixo aqui, a resistividade do solo. Tá? Os valores diferentes, as resistividades médias correspondentes aos pontos medidos para uma mesma distância entre hastes, conforme a figura abaixo. Né? Então, a gente bota aqui, né, por exemplo, o ρ1 e o ρ2 para para situações diferentes, né, para profundidades diferentes. Opa, desculpa. E aí deve prolongar, então, a curva do ponto H1 ρm até o ponto ρ, determinando assim o valor de ρ1. Para determinar o valor de ρ2, a resistividade da camada inferior do solo, deve-se traçar uma assíntota à curva da resistividade e prolongar até o eixo das ordenadas. Né? E a gente consegue fazer essa curvinha bonitinha aqui. Aí a gente vai para o passo 2, que é a resistividade média do solo, que pode ser calculado multiplicando o ρ1 vezes o K1. Desculpa. E aí, utilizando essa tabela aqui, a gente consegue, né, encontrar o ρm, né, baseado no ρ1 e no K1. E aí, depois que a gente tem o ρm, basta a gente pegar para determinar a profundidade que se encontra a resistividade média, basta você pegar aqui o ρm, introduzir aqui, né, e aí você acha aqui o hm. Então, por exemplo, o ρm aqui, nessa figurinha aqui de baixo, que você encontrou multiplicando o ρ1 pelo K1 da tabela, você acha o hm, ou seja, aquela profundidade ali é onde a gente tem a resistividade média.
E aí pega, então, na tabela do valor de K1, juntamente o valor de K2, né, e uma tabelinha que não coube aqui, tá? Né, depois eu coloco ela para vocês lá no AVA. A gente obtém o valor de K3, e aí a partir desse valor a gente determina a resistividade aparente na equação abaixo. Então tá aqui. A gente pega o R, que é S sobre π, né, a gente calcula o K2 com esse R aqui dividido pelo HM, que a gente encontrou aqui anteriormente, e aí pega o valor de K3 na tabela, que é baseado no valor de K1 e do K2 que a gente calculou, e encontra o ρ aparente, então. O R aqui, resistitividade, né? O R aqui é o raio do ciclo equivalente à área da malha de terra da subestação, e o H é a profundidade da camada de solo correspondente à resistividade média, que a gente calculou ali atrás graficamente. E para sistemas de aterramento utilizando eletrodos verticais, o R é dado pela equação aqui, né, com N-1, que é o número de eletrodos, vezes a distância entre eles, dividido por 2. Bom, aí caso nós tenhamos, então, eletrodos verticais, a forma que nós temos para determinar a resistência de aterramento é dado por essa equação aqui, onde o RE1 é a resistência de um eletrodo vertical, e aí para encontrar ela a gente multiplica pela resistividade aparente, que a gente calcula assim, que é um somatório da profundidade da camada em contato com a haste, dividido pelo somatório dessa profundidade dividido pela resistividade da camada, né? Então a gente faz isso para todas as... É o somatório, né? Então a gente faz para o número de haste que nós temos lá, e substituímos esse ρ equivalente aqui, multiplicado pelo logaritmo natural de 2 vezes o comprimento da haste de terra que está cravado no solo, dividido pelo raio do eletrodo que está cravado no solo lá também, dividido por 2π vezes o comprimento da haste que foi cravada no solo. Aí isso nos dá, então, a resistência do eletrodo vertical. Caso, né, nós tenhamos lá N hastes alinhadas e espaçadas de 3 metros, por exemplo, entre uma e outra, a gente vai ter aqui já os valores de K, que a gente vai multiplicar, né, depois para corrigir, né, o valor que a gente calculou de resistividade equivalente para um eletrodo, né? Então a gente bota aqui para 8, para 5, para 10, para 9 eletrodos, e essa tabela é maior, né? A gente corrige então esse valor aqui para o chamado resistência equivalente para N eletrodos verticais. No caso, né, de nós estarmos fazendo a resistência de aterramento de uma malha de terra com cabos horizontais, para se calcular a resistência de uma malha fechada, né, a gente considera apenas a sua área e a extensão de cabo que foi enterrado. E a gente usa essa equação aqui, pegando o ρ equivalente aparente, multiplicando por 1/4, vezes raiz quadrada de π sobre a área que a malha ocupa, mais 1 dividido pelo comprimento total, né, somado de toda aquela malha de terra que a gente está construindo ali. Esses são os métodos, né, para a gente poder terminar. Aqui na nossa disciplina a gente não vai ficar calculando, a gente não tem um exemplo prático para fazer sobre sistemas de aterramento, né, mas uma parte boa dos sistemas que são projetados por aí utilizam, né, tanto o método, aquele método de medição, quanto esse método de cálculo simplificado para poder determinar a resistividade do solo. Em relação a esse conteúdo, vocês têm alguma pergunta? Agora que eu vi aqui, alguém mandou uma coisa? Não. Então aqui tá tranquilo, né, galera? Aí agora eu venho para outra pergunta, que é o seguinte: vocês deram uma olhada no trabalho? Ainda não, Bleno? Então deixa eu só abrir aqui no... Vocês estão vendo a minha tela ou vocês estão vendo o slide? Acho que o slide, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Muito obrigado. Então aqui... Bom, então aqui no AVA, galera, tem lá o trabalho, né, que eu coloquei. Deixa eu só descer aqui. Sobre dimensionamento de componentes industriais. E aí, nesse trabalhinho aqui,
Vocês podem fazer no grupo, em grupos de no máximo uns 3 alunos, e é aquele trabalhinho que eu expliquei na semana passada, onde nós temos aqui uma instalação elétrica, né, um projeto de iluminação. Deixa eu abrir aqui para vocês acompanharem. Um sistema de força. E aí a gente tem aqui o enunciado também do problema. Que tá... Vocês estão me ouvindo bem? Acho que a internet está um pouquinho lenta aqui. Bom, então tá aqui, né, aquele probleminha que eu passei para vocês, e aí só para vocês se atentarem que a data de entrega é semana que vem eu já vou passar um outro trabalhinho. Tá um pouco corrido nesse final, pessoal, mas foi aquela alternativa nossa para poder finalizar o ano letivo esse ano, tá? Então a gente tem aqui lá os dutos, que eu não, mas na verdade isso daqui não é muito difícil não, tá? Vocês sentarem rapidinho vocês fazem esse trabalho. Então tem os dutos aqui, com a quantidade de condutores por duto. Aí eu estou chamando de duto porque vocês vão escolher quais que vocês vão utilizar, se vão ser canaletas no solo, como por exemplo, né, o sistema de iluminação não tem como ser uma canaleta no solo, né? Então, aqui no sistema de iluminação vocês vão escolher algum tipo, alguma tecnologia fixada no teto, e aí vocês vão me falar qual que é, e vão dimensionar ela também, né? Pegar um manual lá e escolher uma dessas instalações. E o mesmo vocês vão fazer aqui para o circuito de força, né? A única dica que eu vou dar é vocês não deixarem para fazer no último dia, que seria legal vocês já começarem, vocês fazerem agora durante a semana, para na aula da próxima semana, então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem antes do prazo de entrega. E aí, lembrando, semana que vem eu passo outra atividade, e aí, por acaso, quem não entregar essa já vai ficar com a quantidade acumulada de exercícios aí, tá bom? Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou finalizar a aula por aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão me ouvindo, gente? Ô, professor, Oi, tem mensagem ali. como é que é? Desce a barrinha de mensagem. Na barrinha de mensagem? Ah, ok. Ah, desculpa, é porque estava travado aqui. Ah, obrigado, Breno. Bom, pessoal, eu estava olhando e eu achei que tivesse dado algum problema aqui na conexão e até estava até escrevendo aqui. Mas obrigado, então, aí pela presença de vocês. Avisa os colegas lá que hoje à tarde eu coloco esse vídeo lá no AVA, para quem não estava aqui agora assistir. E não esqueça da atividade, então, para a semana que vem vocês me entregarem ela, já chegar com as dúvidas na aula, beleza? Beleza. Obrigado pela aula, professor. Obrigado, Lendo. Obrigado, Maria. Obrigado, Bia. Então, até semana que vem. Um abraço, bom final de semana. Abraço.